Fala, amigos! Bom dia! Que Deus abençoe você e sua família. Estamos juntos, viu, gente? Vamos falar todas as informações do Vitória, que faz a pronto final na manhã deste sábado, visando o clássico deste domingo, 16 horas, na Arena Fonte Nova. Está no ar o nosso Café com Leão deste sabadão, no oferecimento de Uniagro, 20 anos de campo, na fazenda ou no estádio Agro, em todos os campos. Olha, amigos, nós temos milhares de pessoas que assistem o nosso canal. Só na semana passada, 88 mil pessoas sintonizaram aqui no Resenha do Leão. E nós precisamos chegar a 60 mil inscritos. Eu quero contar com você, tá? Só você pode fazer isso por mim, Marcos Guedes e o Resenha do Leão. Mesmo você que fala assim, pô, Marcos, eu era inscrito no seu canal, mas você fala muita besteira. Pô, você é muito chato. Pô, não concordei com isso que você falou. Discordo literalmente. Eu sei, faz parte. Mas volte aí, porque você é muito importante pra gente, tá certo? Então vamos nessa, amigos. Primeiramente, falar aqui desta sequência futura de jogos do Vitória, porque já já vai parar tudo por causa do Mundial de Clubes. Vitória pega o Bahia amanhã, fora de casa. Aí o Vitória tem uma semana livre e aí enfrenta o Santos no final de semana seguinte, no Barradão, às 18 horas e 30 minutos. Aí no meio de semana, o Vitória vai na altitude de Quito, pela última rodada, enfrentar o Universidade Católica, lá no Equador, né, última rodada da Sul-Americana. E aí, depois, o Vitória continua fora de casa contra o Corinthians, na Arena Itaquera, e aí retorna para Salvador para enfrentar o Cruzeiro no Barradão. Esta é a sequência do Vitória aí até a parada do Mundial. Então é importante o Vitória encerrar essa sequência bem, né? Eu sei que perder faz parte, mas que o Vitória consiga fazer o maior número possível de pontos. Bom, falando um pouquinho do departamento médico do Vitória, ontem a Ascom não divulgou nenhum boletim sobre a situação do PP, de William Oliveira, que inclusive fez aniversário ontem, tá? Do Cáceres, que saiu sentindo, e também do Fabrício. Nós não tivemos nenhuma informação da Ascom referente a esses atletas. E, para ser sincero para você, eu também não fiz questão nenhuma de procurar saber absolutamente nada. Então, o que vamos fazer aqui vai ser uma perspectiva, né? Criar alternativas para a gente entender o que é que o Carpini pode aprontar no jogo de amanhã. Na verdade, o Carpini tem a obrigação de, no mínimo, fazer com que o Vitória seja forte e competitivo no clássico de amanhã, porque o Carpini está devendo isso. Não vamos tirar como base o jogo da final do Barradão. Era um contexto totalmente diferente, tá? Vamos para o jogo de amanhã, situações diferentes, cenário diferente, e o Carpini precisa sim dar uma resposta para o torcedor do Vitória com relação ao desempenho do clube frente ao seu maior rival, que é o Bahia. Eu queria, amigos, antes de falar sobre isso, colocar um vídeo aqui do Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Ele fala algo muito importante e é muito peculiar com esse momento que a gente vive aqui no Vitória, né? Quando o Vitória perde, parece que nada presta, todo mundo é incompetente, é uma coisa terrível. E quando o Vitória ganha, também a gente se enche de esperança, a gente sai do Ibis para o Real Madrid. E o futebol não é por aí. Então vamos escutar aí Abel Ferreira falando sobre esse tema. Aqui é assim que funciona, já disse isso aos jogadores. Aqui, uma semana o treinador é um espetacular, na outra semana
20 minutos de jogo estão a chamar burro ao treinador, estão a chamar pardal ao treinador. Isto é cultura de futebol. Aqui numa semana chamam bagre a jogadores, na semana seguinte estão a pedir para ir ao internacional, estão a pedir para ser internacional. Isto aqui é a cultura de futebol. Um clube, uma semana está bem, ganha, ou ganha 3 ou 4 jogos seguidos, a seguir perde um jogo em casa com uma equipa mais fraca, já é um clube que não presta, já é uma direção que não presta. Isto é a cultura de futebol que nós temos. Para não falar noutras coisas que acontecem, que nós ficamos tristes e lamentamos, porque isso é a imagem do futebol brasileiro. E nós, eu, os meus jogadores, vocês e quem manda no futebol brasileiro têm que escolher que imagem querem passar do futebol brasileiro, que para mim tem um potencial imenso, mas que nem todos estamos na mesma sintonia, nem todos queremos o mesmo. E, infelizmente há imagens que passamos, e essa é a vossa responsabilidade daquilo que é o futebol. Que é o futebol, é isto que eu quero. O jogador bagre numa semana, no outro vai à seleção. Um treinador que é burro hoje e que está em final de ciclo, como disseram a mim, passado 3 semanas ou 4, está em final de ciclo porque estou há 7 ou 8, eu vou perder e ganhar como os outros. É isto que nós queremos para o nosso futebol? Bom, meus amigos, eu concordo aí, assino embaixo com as palavras do Abel Ferreira. Não sei o que você pensa. Deixa aqui para mim o seu comentário sobre isso. Eu quero ter um tempo maior para falar da escalação do Vitória, mas antes nós temos um breakzinho rapidinho e a gente volta para detalhar tudo desse time do Vitória que vai entrar em campo amanhã, beleza? Vamos nessa. Costa Azul Veículos, veículos seminovos com procedência, revisados, veículos com garantia. Meu amigo, e tem um detalhe importante, viu? Na troca do seu usado na Costa Azul Veículos, eles podem pagar até 90% da tabela FIPE. Um abraço aí para meu amigo Eliel. Pensou em trocar de carro? Pensou na Costa Azul Veículos. Rei das Borrachas, tudo em artefatos de borrachas. Rua Barão de Cotegipe, na Calçada. Só existe lá, viu? Recuse imitações. Um abraço para o meu amigo Narciso, Rei das Borrachas. Vilas Embalagens, uma loja completa para você que tem o seu comércio, a sua empresa, o seu negócio, tudo para sua casa, para o seu evento, para sua festa, para sua comemoração, em Lauro de Freitas, Vilas do Atlântico. E lembrando você que quem é ouvinte do Resenha do Leão tem desconto na Vilas. Procure o gerente Joelmo e exija o seu direito. Vilas Embalagens. Olha, gente, sobre o confronto em si, eu quero deixar para falar amanhã, trazer aqui uma opinião muito sincera, sem clubismo, sobre o que vai acontecer na Fonte Nova e as minhas perspectivas, tá? Eu quero, nesse momento aqui, trabalhar o time do Vitória, junto com você, torcedor. Arcanjo titular. E aí vamos para a lateral direita. Como falei, o Vitória não passou para a gente da imprensa a situação do Cáceres. O Claudinho fez o gol, pode ser coroado, honrado com a titularidade amanhã. Mas eu, Marcos Guedes, iria com Cáceres. Eu iria com Cáceres, tá? A dupla de zaga, mesmo o Zé Marcos estando liberado, já tendo voltado a ser relacionado, eu manteria Edu e Lucas Halter. Para mim, essa dupla deu uma boa encaixada e o que está dando certo você não precisa mudar. Nós temos do lado esquerdo o nosso lateral que vem crescendo muito, vem mantendo uma boa regularidade, vem evoluindo, vem melhorando. Aliás, o Carpini tem um negócio para fazer lateral meeiro virar um bom lateral, né? Ele fez isso com o Lucas Esteves e está no mesmo caminho com o Jamerson, que para mim é titular absoluto do Vitória. Falando dos volantes, nós temos o Baralhas, que eu não acredito que o Carpini vai entrar com o Baralhas, porque, você me corrija se eu estiver errado, no último jogo da Sul-Americana, o Baralhas nem entrou em campo. Não jogou. Então, a tendência é o Carpini manter o Ricardo Hiller
junto com o Ronald, esses dois volantes. Não acredito que o Carpini vai de 3 zagueiros ou vai de 3 volantes. Eu não acredito nessa possibilidade. E aí nós não temos o Mateuzinho. O Mateuzinho está suspenso. Deve dar o Wellington Rato jogando por dentro, porque também não tem outra opção, tá? E aí, amigos, fica as dúvidas para o setor ofensivo. Osvaldo ou Mosquito? Eric ou Fabrício? Fabrício vai ter condições de jogo? Ainda não temos essa confirmação. Mas são duas possibilidades. Osvaldo ou Mosquito, não vai fugir disso. Do lado de cá, Fabrício ou Eric, beleza? E de camisa 9, você tem a opção de entrar com o Kaiser, né? Já que a própria Ascom do Vitória divulgou essa semana que ele estaria disponível para esse jogo de amanhã. Então você tem o Janderson, você tem o Kaiser e você tem o Carlinhos. E você ainda tem, se você quiser, o Fabrício jogando de 9. Então você tem 4 opções para jogar de 9, 2 opções pelo lado direito e 2 opções pelo lado esquerdo. Eu iria dessa forma aqui, ó. Se o Kaiser não poder atuar de camisa 9, entrar no segundo tempo, eu colocaria o Fabrício de 9, colocaria o Eric de um lado e colocaria o Mosquito do lado de lá. Por quê? Pensando em que? Vou te dar aqui 2 situações diferentes, tá? O Bahia contra o Nacional fez um jogo mais de imposição e o Nacional fez um jogo reativo. Encaixou os contra-ataques e matou o jogo. Marcou bem e ganhou na transição. No jogo contra o Atlético Nacional fora de casa, os caras vieram, meu irmão, virado na zorra. Foi para cima do Bahia. O Bahia não respirou. O Bahia não viu o cheiro da bola. E ganhou o jogo com propriedade. O mesmo jogo que o Atlético Nacional fez foi o jogo que o Vitória fez no segundo tempo. Justamente no momento que ele estava com o Mosquito, com o Eric e com o Fabrício. E eu, no lugar do Carpini, eu armava da forma que eu falei. Rato, já que o Mateuzinho não pode, Mosquito, Eric e Fabrício. E vou te falar, viu? Não ia esperar o Bahia, não. Eu, se sou o Carpini, eu vou para cima, eu vou para dentro. Lembra do Mirassol também? Fez uma marcação alta do Bahia, foi para cima, sufocou os caras, criou várias chances reais de gol, né? Depois o Bahia conseguiu se encontrar e empatou aquele jogo, mas teve muita dificuldade quando o Mirassol apertou lá em cima. Então, para mim, o jogo de amanhã é apertar lá em cima. É jogar tudo, irmão. Tem uma semana livre pela frente. É jogar tudo no gás, em cima, para cima, o tempo inteiro. Até fazer o gol. Fazendo o gol, você pode baixar um pouco e sair na transição com a velocidade para tentar matar ainda mais. Pelo menos a expectativa é essa. Então, fazendo uma alusão de tudo que pode ocorrer e a escalação inicial, eu entraria dessa forma que eu passei para você. Não sei se você concorda, não sei se você discorda, mas é importante o seu comentário, tá? Comente aqui de que forma você entraria nesse jogo de amanhã. Aí, amanhã, domingo, 6 da manhã, nós temos ainda o nosso programa e aí eu vou falar um pouco do clássico em si, né? As chances do Bahia, as chances do Vitória, o que pode acontecer. Eu falarei um pouco mais voltado para os dois times, tá, gente? Voltado para as duas situações e trazendo aqui minha opinião muito sincera sobre esse clássico, as minhas perspectivas do que pode acontecer nesse clássico de amanhã. Beleza? Teremos mais um recadinho dos nossos anunciantes e o Café com o Leão desta manhã finaliza aqui e que você tenha um excelente sábado pela frente. Um abraço, amigos. Tchau.
Quick Stop, funilaria e pintura é na Quick Stop. Você que está com o carro batido, amassado, arranhado, precisando daquele trato, meu amigo, é na Quick Stop. E tem mais, viu? Eles são o único lugar em Salvador que fazem transformação de picapes. É isso mesmo. A sua picape modelo antigo, 2018, 19, 20, 21, 22, eles atualizam para o modelo 2025. Procura o Marcelo Nunes, faça o seu orçamento e pode dizer: vindo Resenha do Leão, Marcelo, quero o meu desconto. Quick Stop. Atenção, servidores públicos do estado da Bahia. Eu tenho um recadinho especial para você. Expertise, consultoria em empréstimos consignados. Mesmo para você que diga assim: Marcos, eu tenho margem negativa, não tenho direito a empréstimo. Entre em contato com a Expertise, faça uma avaliação da sua situação e pode ter uma graninha te esperando. Expertise, consultoria para empréstimos consignados. Atenção, você que procura uma empresa especializada em sistema de combate ao incêndio. Eu tenho um recadinho para você. SCI Engenharia, do meu amigo Laécio Bonfim, empresa baiana especializada em sistema de combate ao incêndio, casa de bombas, central de alarmes, porta corta-fogo e muito mais. 719-8235-6266. B3 Studios. Você que trabalha com digital, é o melhor estúdio para você gravar o seu podcast, gravar a sua sessão de fotos profissionais, gravar um videoclipe. B3 Studios, procura meu amigo Aristóteles. Lá você vai ter uma experiência muito bacana com o digital. Valeu? Vamos nessa! Vai para os Estados Unidos? Então você vai precisar de visto americano. E para isso eu vou te indicar Vinícius Espínola, consultoria em vistos americanos.